Então é isso, meus caros. Boa tarde a todos. Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gravação posteriormente. Bem-vindos de volta. Bem-vindos a este segundo semestre. Espero que seja um semestre proveitoso e que possamos aproveitar aí para discutir bastante, e quiçá aprender essa parte final do conteúdo. A aula de hoje começaremos a falar sobre a teoria geral da prova. Teoria geral da prova no âmbito do processo. Então, nós chegamos exatamente à metade dessa marcha processual, que inicia lá com competição inicial, passa ali pela fase de audiência, fase de defesa do réu, providências preliminares de saneamento, o saneamento em si. E aí podemos dizer que ainda dentro do saneamento nós temos a produção da prova, tá? Que é uma fase processual que, digamos assim, é a fase que mais, pelo menos em tese, é a fase que mais demora dentro daquele tempo que você tem como tempo razoável na duração de um processo. Então, de fato, essa fase de produção de prova, ela é uma fase um pouco mais demorada, tá? E aí vocês vão entender por que essa fase é uma fase mais demorada. Mas antes da gente falar especificamente sobre as provas em espécie, então as modalidades de prova em espécie, nós vamos estudar todas elas, todas as modalidades de prova, perícia, depoimento pessoal, enfim, toda aquela modalidade, inspeção judicial, ata notarial, as provas que podem ser produzidas dentro de um processo, nós vamos analisá-las, tá? Mas antes, é óbvio, precisamos estabelecer aqui um conhecimento sobre a teoria geral da prova. Como que essa prova ela é distribuída, quais são as regras que devem ser observadas pelas partes e também pela magistratura, pelo juiz que está ali guardando a regular tramitação desse processo. Então, existe uma teoria geral que dá um respaldo ali para que você possa partir para aquela fase específica de produção de prova. Então, hoje, nós vamos falar sobre essas regras que envolvem uma chamada teoria geral da prova. Tá? Então, vamos avançar aqui. O pessoal está entrando aí aos poucos. Vamos avançar aqui. A primeira coisa, meus caros, é fazer essa pequena relação entre prova e verdade. Vejam que dentro do sistema processual, o termo verdade, ele não tem a mesma função no processo civil como tem, por exemplo, no processo penal. No ano que vem, vocês devem estudar a disciplina de processo penal, direito processual penal. E lá no processo penal, quando vocês forem estudar sobre prova, especificamente, professor de direito processual penal, ele vai dizer o seguinte: olha, no processo penal, quando você produz a prova, o seu objetivo é chegar no que nós chamamos de verdade real. Tá? Lembrem-se desse termo, verdade real, que é um termo muito utilizado no processo penal, a busca pela verdade real. Muitos doutrinadores de processo penal, eles criticam esse termo de verdade real. Para eles, essa verdade real ela é inalcançável. Tá? Não tem como você, na dinâmica dos fatos que envolvem uma prática de um crime, conseguir chegar à verdade absoluta daquilo que aconteceu. No processo civil, o que eu quero dizer com isso? O processo civil ele está preocupado em chegar a uma verdade que é uma verdade que nós chamamos de verdade formal, tá? Uma verdade formal.
Então, a função, é muito comum a gente ouvir que a função da prova é convencer o juiz da veracidade do fato, né? Por quê? Porque essa verdade total ou verdade real, ela é inalcançável, tá? Mas essa busca da verdade, cada um tem a sua verdade, esse é o resumo. Autor tem a sua verdade, réu tem a sua verdade, né? E aquele que se aproximar mais de convencimento, de produção de prova para convencer, geralmente a parte que vai vencer. Muitas vezes você pode dizer o seguinte: mas eu tinha o direito, eu tenho o direito, aconteceu isso mesmo comigo, né? Esse fato jurídico realmente aconteceu comigo, mas eu não consegui provar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu hoje. Um cliente me ligou e falou assim: Marcos, eu recebi uma TV, comprei a TV na internet, 70 polegadas, né? 4K, o caralho é 4. E ela ficou na caixa, por quê? Porque eu estava preparando a minha sala, arrumando a sala para poder botar a TV grande que eu comprei pela internet e tudo mais. Passados 15 dias após a TV ter chegado, eu fui abrir a caixa. Abri a caixa para instalar a TV na minha parede. E quando eu abro a caixa, eu percebo que a TV estava com a tela totalmente quebrada. Toda trincada. Toda trincada. E aí eu queria saber o que pode ser feito, né? Eu entrei em contato com os vendedores, né, do site e tudo mais, e aí me informaram que eu tinha um prazo de 7 dias após o recebimento do produto. E, de fato, pelo Código de Defesa do Consumidor, compras realizadas pela internet, você tem um direito de arrependimento de 7 dias contados a partir do momento que você recebe o produto. Então, você pode devolver esse produto em até 7 dias após o recebimento. E aí você não pode ser cobrado por nada em relação a isso. Código de Defesa do Consumidor, né, pessoal? Neste caso específico, o que informaram para ele foi o seguinte: ele teria que entrar em contato com a fabricante do produto, né? E eu falei para ele: olha, a melhor coisa que você pode fazer é entrar mesmo em contato com a fabricante, eles vão trocar a tela, né? Se estão dando essa oportunidade para você trocar a tela, entre em contato, faça isso. Por quê? Se nós formos ajuizar uma ação, como que você vai provar que essa TV, quando ela chegou, ela estava com a tela quebrada? Vai ser a sua palavra contra a palavra da empresa que te vendeu. E a empresa que te vendeu vai apresentar lá, dizer que foi embalado corretamente, tudo. Você teria que ter uma prova. Tem pelo menos alguma testemunha que estava presente no momento que você foi abrir a caixa? E ele falou: não tem nenhuma testemunha, só mesmo quando eu fui abrir, ela estava quebrada. Pois é, então, provar que ela chegou com a tela totalmente quebrada é uma tarefa um pouco difícil, apesar de que é verdade, né? O cara comprou a TV com a expectativa, jamais ele iria faltar com a verdade. Não faz nem sentido isso, né? Até porque ele já tinha realizado o pagamento. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a verdade absoluta ela é inalcançável. O que vai fazer com que você vença uma ação judicial é a forma como você produz a prova, é a forma de produção da prova. E é por isso que a doutrina diz que existe um direito constitucional à prova, tá? Direito constitucional à prova. Você tem um direito constitucional de produzir a prova. Você tem liberdade de produção de prova, desde que respeitado determinados limites que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, esse direito constitucional à prova, pessoal, ele não está expresso na Constituição Federal, tá? Mas ele está implícito. E ele está implícito justamente nos princípios da ampla defesa e do contraditório. A partir do momento que você tem liberdade de argumentação e de juntada de documentos e de pedido de produção de provas,
obviamente que decorre do contraditório e da ampla defesa o princípio do direito constitucional à prova, tá? É óbvio que esse direito ele tem algumas limitações, tá, pessoal? Quais são as limitações na produção da prova? Nós temos limitações de ordem processual. Então, limitações processuais são limitações relacionadas ao procedimento probatório. O procedimento probatório deve respeitar determinadas formas e prazos. Então, por exemplo, né, nós vimos ao final do semestre que o juiz chega a um determinado momento processual que o juiz pergunta para as partes quais as provas que essas partes, né, autor e réu no caso, pretendem produzir. Então, quais são as provas que vocês pretendem produzir? Aquele prazo, ele é um prazo preclusivo. Então, é aquele momento que você diz, olha, eu quero uma perícia, né? Imagine o seguinte, passou aquele momento de você fazer o pedido de prova, momento processual. Aí vem a sentença e você perde a ação. Aí você não pode, por exemplo, no recurso, pedir para produzir uma prova que você não pediu no momento correto, tá? Então, cuidado com isso, né? Nós vivemos num sistema preclusivo, um sistema de prazos, né? Então, esses prazos, eles devem ser respeitados. Por isso que a doutrina chama de limitação processual, tá? Você tem um procedimento a seguir e você tem que acatar e respeitar esse procedimento. Essa regularidade formal exigida no procedimento deve ser compreendida à luz do princípio da instrumentalidade das formas. O que é o princípio da instrumentalidade das formas, né? É o que muita doutrina chama de, vou escrever para vocês aqui, nulidade de bolso, nulidade de algibeira, ou pas de nullité sans greffe. E sans greffe. Nulidade de bolso, nulidade de algibeira, ou pas de nullité sans greffe. Pas de nullité sans greffe é um termo em francês, né? E é uma forma bem peculiar de se falar. Você tem que dobrar a língua e tal, isso aí não é muito comigo, não. Mas é o pas de nullité sans greffe, nulidade de algibeira, nulidade de bolso, princípio da instrumentalidade das formas. Professor, qual é a diferença entre cada um? Nenhuma. São 4 formas diferentes de falar a mesma coisa. E o que esses 4 termos querem dizer? Querem dizer o seguinte: não há nulidade se não há prejuízo. Não há nulidade se não há prejuízo. Okay? Professor, continuo sem entender. Como assim? Imagine, meus caros, esse instituto do pas de nullité sans greffe, ele tem sido muito utilizado, muito utilizado pelos tribunais superiores, tanto no processo civil quanto no processo penal, tá? Quanto no processo penal. Ele diz basicamente o seguinte: imagine que o processo ele tenha uma nulidade. Imagine que o processo tem uma nulidade. E aí, quando o processo é nulo, pela teoria das nulidades, você tem que anular, ele tem que ser anulado, retornar ao ponto em que houve a nulidade. Esse é a tese desenvolvida é essa. Se você tem uma nulidade, então todos os atos praticados seriam em tese nulos. Você teria que voltar o processo ao status quo. Porém, a própria doutrina, ela vai dizer o seguinte, olha, e aí foi encampado pela jurisprudência, então a jurisprudência do STJ, do STF, os próprios tribunais estaduais, eles vêm aplicando, TRF também, vem aplicando de forma bem comum esse instituto.
vai dizer o seguinte, olha, uma nulidade, ou uma chamada nulidade, que não causou um prejuízo para as partes, ela não é nulidade de verdade. Porque nulidade, que é nulidade, tem que causar prejuízo. Tem que causar um prejuízo. Né? Então, se essa, em tese, nulidade não causou um prejuízo efetivo, não seria coerente você anular tudo que foi produzido para voltar àquele ponto do processo. Não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia desse instituto. Né? Só vai ser nulo se causar um prejuízo. E esse instituto, meus caros, esse instituto, ele está cada vez mais forte, tá? Ele está cada vez mais importante, e cada vez mais ele está sendo aplicado na prática. E também sendo muito cobrado em concursos públicos, né? Em provas de OAB, em concurso público, muito cobrado. E quando ele é cobrado, como ele tem muitas facetas, né, muitos nomes, os examinadores geralmente utilizam um desses 4 nomes: princípio da instrumentalidade das formas, nulidade de algibeira, nulidade de bolso e pas de nullité sans greffe. Tá? Então são 4 formas de você falar a mesma coisa. Por quê? Porque cada doutrinador ele utilizou um termo diferente para dizer, olha, eu sou diferente, eu sou o cara que inova, mas não, todos eles dizem a mesma coisa, tá? Então, muito cuidado com esse instituto que é moda aí na cobrança das provas. Né? Temos um exemplo aqui, ó, um exemplo de pas de nullité sans greffe, um exemplo aqui de nulidade de bolso. Imagine a ausência de intimação para manifestação de documento juntado aos autos. Imagine o seguinte, olha só. O que diz o próprio código? Ele diz assim, ó, o juiz não proferirá decisão, ainda que essa decisão possa ser dada de ofício, sem ouvir a outra parte, sem dar o direito à outra parte de se manifestar. Então, imagine o seguinte, eu junto um documento. Né? Imagine aqui, um documentozinho. Juntei um documento no processo. Pá. É obrigatório que o juiz intime a outra parte para que a outra parte se manifeste sobre esse documento juntado. Ponto. Né? Então, isso está em várias passagens do próprio CPC. O juiz não pode dar decisão com base em um fundamento pela qual ele não deu oportunidade de manifestação à outra parte. Ocorre o seguinte, imagine o seguinte, esse documento juntado, né, é um documento, imagine que esse documento juntado seja um documento pessoal, ou um documento, imagine uma empresa, a empresa junta os atos constitutivos da empresa, ou a empresa junta uma cópia do documento pessoal, ou a pessoa, né, imagine eu litigando no processo, o juiz pede um documento pessoal meu, eu junto esse documento, né? E aí, em tese, né, vejam bem, porque o código ele não distingue, ele diz documento, qualquer documento. Em tese, o juiz teria que intimar outra parte para se manifestar. Só que esse documento é o documento que nós chamamos de documento não essencial para a fundamentação da decisão. Então, esse documento ele não vai fazer nenhuma diferença na decisão do juiz. Então, se o juiz dá uma decisão, mesmo existindo uma ausência de intimação da outra parte para se manifestar sobre aquele documento não essencial, essa decisão é válida. Por quê? Porque a nulidade dessa ausência de intimação é uma nulidade de bolso, é uma nulidade de algibeira, uma nulidade que não causa prejuízo. Por quê? Porque não vai ser utilizado. Tá? Aquele documento discutido, aquele documento juntado, não vai ser nem objeto de análise do juiz. É um documento meramente formal, ali para completar algum requisito. Tá? Então, isso foi decidido aqui pelo STJ
no agravo regimental, no RESP 792-281 de São Paulo. Beleza? Antes da gente avançar, alguma dúvida sobre essa parte, pessoal? Que é muito importante, inclusive. Alguma dúvida? Ou podemos avançar? Beleza, então vamos lá, vamos avançar. Nós temos ainda algumas situações a serem definidas. Nós temos, além da limitação processual, limitações materiais, tá, pessoal? Então, a produção da prova, ela deve observar direitos materiais, deve observar privacidade, deve observar intimidade, integridade. Tá? Então, existe uma vedação constitucional da prova ilícita para a preservação desses direitos materiais. Tá? Então, você não pode produzir uma prova que vai ferir a integridade da outra parte, a intimidade da outra parte. Né? Nós temos uma vedação constitucional. E aqui eu estou falando de prova no processo civil, tá? Porque no processo penal, aí a discussão é diferente. Né? No processo penal, por exemplo, o réu ele tem uma liberdade maior de produção de prova. Inclusive, prova ilícita, se for para beneficiar a inocência do réu, ela pode ser aceita. No processo civil, a questão da prova ilícita ela é um pouco mais truncada, um pouco mais difícil de se conseguir obtê-la. Tá? A gente vai falar sobre prova ilícita no processo civil também aqui. Nós temos a limitação humana, né, pessoal? A maior parte das fontes de prova são pessoas humanas. Então, por exemplo, nós temos a prova testemunhal. Prova testemunhal, a testemunha pode falhar a parte, né? As partes vão dar o seu depoimento pessoal, né? Não é 100% de certeza que vão falar toda a verdade. Os peritos podem falhar na sua perícia ou na sua interpretação da situação posta. E a valoração dessa prova ela é feita por uma pessoa, né? O juiz, uma pessoa humana. Pelo menos por enquanto, o juiz é uma pessoa humana, né? Existem aí novas tendências, e eu deixo aqui o convite para vocês, meus caros, né, para que vocês participem da Conferência Estadual da Advocacia aqui do estado do Acre. O tema vai ser Advocacia 5.0, e nesse congresso estadual, né, fizemos alguns convites para alguns palestrantes de fora, o professor Dierle Nunes, que é um grande advogado e especialista no assunto. Esse tema, Advocacia 5.0, vai falar um pouco sobre inteligência artificial no direito, né? Novas formas de você enxergar o direito. Então, como que funciona essa inteligência artificial? Será que a gente vai ser substituído por robôs? Será que o juiz não vai mais ter que fazer sentença, porque tem ali o Vitor no STF fazendo sentenças para os ministros, né? Então, como que funciona isso? Qual é o futuro disso, né? Então, vocês que vão entrar no mercado de trabalho daqui a um tempo, na área jurídica, né, tem que já começar a se preparar sobre esse assunto, né, para estarem prontos para o mercado de trabalho, tá? Então, essa pessoa humana, pessoal, ela possui percepções da verdade, né? Uma quase-verdade, a doutrina chama de verdade possível, quase-verdade, é uma aparência da verdade. E aí, como a verdade real é inalcançável, essa quase-verdade basta para o processo. Né? Eu gosto de chamar de verdade formal, né? Verdade produzida através das provas ali. Né? E você chega a uma quase-verdade, mais perto da verdade possível. Exclusão do objeto de prova. O que não pode ser objeto de prova? Não será objeto de prova. Não será objeto de prova. Quando a alegação não for considerada pelo juiz. Né? Então, aquela prova é inútil. Que às vezes, veja bem, você pode até estar dizendo o seguinte, professor, mas como assim não será objeto de prova? Às vezes você quer produzir uma prova só para demorar o processo. Né? Então, por exemplo, se o fato foi impertinente ou irrelevante, o juiz vai indeferir aquela produção de prova. Porque ele vai dizer o seguinte, essa prova específica ela não precisa ser produzida, porque ela é impertinente, ela não faz parte do que está sendo discutido no processo.
Então, vocês lembram que quando a gente estava estudando petição inicial, eu falei para vocês, olha, o pedido deve ser certo e determinado, porque o juiz ele só vai analisar o que foi pedido. Assim como a contestação, ela só pode contestar o que foi pedido. O que não foi pedido não está nos autos, né? Tem um bordão, né? Um jargão jurídico que diz o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo. O que, no que não está no processo não pode ser discutido. Então, se não está no processo, trata-se de um fato impertinente, tá? Esse fato, ele pode ser também irrelevante, ou seja, o fato é incapaz de influenciar a formação do convencimento do juiz. Tá? Então, aquele fato irrelevante, não tem relevância alguma no processo, né? Às vezes é uma picuinha, é uma besteira que as partes querem brigar para poder colocar no processo, e não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Quando a alegação for considerada verdadeira, independentemente de prova. Independente de prova, aquela alegação ela já é considerada verdadeira. Então a prova será inútil porque o objetivo já foi alcançado sem ela. Assim o juiz já irá utilizar essa alegação em sua sentença, sendo, pois, o fundamento da decisão. Né? Então o artigo 374 do CPC ele já fala sobre os fatos que dispensam prova. Nós temos no inciso 1 fato notório, tá? Então essa notoriedade, óbvio, é relativa, não precisa ser conhecimento de toda a população, mas deve ser um conhecimento geral, né? Levando isso em consideração determinado local e momento, tá? Determinado local e momento. Vou dar um exemplo para vocês sobre fato notório, de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, né, que saiu na mídia, inclusive, e foi utilizado esse fundamento para negar ali a produção da prova. Era um processo que envolvia o ex-presidente da República, o ex-presidente Lula. Tá? E aí existia uma corrente... Não, perdão, não era o presidente Lula, não, o presidente Dilma. A ex-presidente Dilma Rousseff, perdão, confundi, era Dilma. E aí, a própria Dilma, né, existia uma discussão, e em alguns processos tinha, né, alguns processos de pessoas que haviam falado que ela havia cometido crime de responsabilidade, né? E aí queriam provar que existia essa conversa de as pessoas estão falando que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade, um crime, né? Só que aquele fato era notório, né? Todo mundo falava, envolvia crime contra a honra, tá? Crime contra a honra. Então não precisava, e aí quando vocês forem estudar, acho que já devem ter estudado já, né? Que tem os crimes contra a honra, já estudaram já, o injúria, difamação, calúnia. E aí, dentro do sistema de crimes contra a honra, tem a chamada exceção da verdade, né, que é uma forma de defesa. E existe uma outra forma de defesa, que não sei se vocês estudaram, mas é a chamada exceção de notoriedade. A exceção de notoriedade, que ela utiliza o CPC como fundamento. Se o fato é notório, não precisa produzir prova. Aquilo ali já é uma coisa que já acontece, já está notório. Todo mundo fala aquilo, então não precisa. O segundo fato que não precisa de produzir prova é o fato confessado, né? A confissão ela está prevista no CPC como um meio de prova, né? É óbvio que essa confissão ela não vai ser um meio absoluto de prova, mas ela é um meio de prova. Se o camarada chega e diz que cometeu aquele determinado ato, ou foi responsável por aquele determinado fato, né? Aquilo vai ser considerado pelo juiz no momento de proferir a sua decisão. Tá? O terceiro é o fato admitido como incontroverso. Pessoal, eu sempre gosto de dizer que fato incontroverso, como o próprio nome diz,
como o próprio nome diz, é um fato que não tem controvérsia. Professor, ainda não estou entendendo. Um fato em controvérsia é um fato que não tem controvérsia. E aí, explique melhor. É uma situação jurídica, um fato jurídico que aconteceu e que as duas partes confirmam que aconteceu. As duas partes dizem que existe aquilo. Então, ele é um fato em controvérsia. Professor, quero um exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Exemplo. Imagine o seguinte. Eu, Marcos, tenho um crédito com a Ana. Então, eu digo que a Ana me deve 50 mil reais. A Ana me deve 50 mil reais. Aí eu entro com uma ação contra a Ana, cobrando 50 mil reais, certo? Acompanhe o raciocínio para vocês entenderem o que é um fato incontroverso. Eu entro com a ação, cobrando a Ana 50 mil reais. Aí vem a Ana no processo e diz o seguinte: olha, eu não devo 50 mil para o Marcos. Não devo. Eu devo 20 mil. Então eu, Marcos, digo que a Ana me deve 50 e a Ana me diz no processo, obviamente, né, que me deve 20. Aí eu pergunto para vocês, qual é o fato incontroverso nessa discussão processual? Qual é o fato incontroverso nessa discussão processual? Que a Ana deve, sim. Mas... Que a Ana deve. Deve quanto? Que é incontroverso. 20 mil. Exatamente, Gabriela. Exatamente isso. Eu, Marcos, digo que ela deve 50. Ela diz que deve 20. Então, eu e ela concordamos que pelo menos 20 ela deve. Sacaram? Pelo menos 20 ela deve. Porque eu digo que ela deve 50 e ela diz que deve 20. Então, o fato incontroverso é que ela me deve 20. Duas partes estão convergindo para aquele valor. Aí o fato controverso, qual é? É 30. Porque eu digo que é 50, ela diz que é 20. Então eu tenho 30 mil de fato controverso. Então o fato incontroverso, você não vai precisar produzir prova em relação aos 20 mil. Porque os 20 mil, as duas partes já concordaram, né? Então existe uma ausência de impugnação. Decorrente pode ser da revelia, né? Se for aplicado aquele efeito, né, da revelia, da presunção de veracidade, ou da própria falta de impugnação mesmo. Tá? Contudo, nós temos que lembrar que tanto na revelia quanto na falta de impugnação específica, nós temos exceções, artigo 345 e 341. Então, existem fatos não impugnados que não serão admitidos como incontroversos. Então, eles serão objeto de prova. Vamos abrir aqui o 345 para eu ler aqui para vocês rapidinho, depois vocês fazem uma leitura aí, né? Mas o 345 fala do efeito da revelia, né? Então, a revelia não produz o efeito mencionado no 344 se houver pluralidade de réus, se algum deles contestar a ação, se o litígio versa sobre direitos indisponíveis e assim sucessivamente. Depois dei uma lida nesse artigo aqui, tá? E o 341 fala sobre a incumbência de manifestação. Então, ele não vai poder impugnar, né? Por exemplo, não vai ser admitido, ele diz o seguinte, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, presunção de veracidade na revelia, salvo se, aí você tem 3 incisos, não for admissível a seu respeito a confissão, não for possível confissão nesse caso. Inciso 2, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar de substância do ato, né? Eu falei isso para vocês. Quando você faz uma petição inicial, né, e ela não tem prova nenhuma, nem indício, você vai provar depois. O juiz não pode aplicar aquele efeito da revelia da presunção, tá? Ele vai ter que instruir, vai ter que fazer provas e tudo mais. Dei até um exemplo
de sala de aula. Tá? Então, seria isso fato incontroverso. Fato controverso, fato incontroverso. Que gera aqui uma presunção. Nós temos a presunção absoluta e a presunção relativa. Presunção absoluta e presunção relativa. Eu fiz uma pequena tabela aqui para fazer a diferenciação, tá? Então, presunção absoluta não admite prova em contrário, gera uma vinculação obrigatória ao juiz, o entendimento pessoal do juiz é irrelevante e retira a alegação do objeto da prova. Presunção relativa admite prova em contrário e não retira a alegação do objeto de prova. Lógico, não gera vinculação do juiz e o entendimento do juiz vai ser relevante desde que devidamente fundamentado, tá? Então, uma pequeno quadro aqui para vocês não esquecerem posteriormente. Bom, passemos então ao ônus da prova. O ônus da prova. Nós temos, pessoal, no nosso sistema. Primeiro eu vou contextualizar vocês para que vocês não se percam aí em relação à distribuição do ônus da prova. É necessário, e vocês estão ainda no terceiro ano, e vocês vão estudar isso no quarto ano, vocês vão estudar no quarto ano o direito do consumidor. Tá? E no direito do consumidor, existe uma regra de distribuição da prova em que o fornecedor, ou seja, a parte mais poderosa na relação de consumo, você tem o consumidor e você tem o fornecedor. O fornecedor, geralmente vai ter que produzir a prova. Então, é o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no direito processual, no processo em si, que não seja relação de consumo, então vamos falar de direito civil, Código Civil, relações civis privadas. Imagine uma relação civil privada. E aí eu ajuizo uma ação, falando determinadas coisas. Eu quero que vocês anotem isso, tá? Anotem, por favor. Anotem o que eu vou falar. Quando há uma relação civil, a prova cabe àquele que alega. Se eu alego algo no processo, eu devo provar, tá? Então essa é a regra geral. A prova cabe àquele que alega. A prova cabe àquele com crase, tá? Aquele que alega. Essa é a regra geral do sistema de provas brasileiro. Sistema que envolve relações civis. Não estou falando de direito do consumidor. Esquece direito do consumidor. Esqueçam direito do consumidor. Porque no direito do consumidor a regra é diferente. A regra é que haverá uma inversão do ônus da prova. Então você pega a regra, o sistema civil. Se eu alego algo, eu tenho que provar. No consumidor é assim, ó. Eu sou consumidor. Eu aleguei algo, quem tem que provar é o fornecedor. Tá? No consumidor é assim. É o que chama-se de inversão do ônus da prova. Quem vai ter que provar é a grande empresa, o fornecedor de bens, produtos ou serviços. Ok? Porém, na relação civil comum, que não tem direito do consumidor, a prova sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Se eu alego algo, eu tenho que provar. Eu tenho que provar. Certo? É o que nós chamamos de distribuição fixa do ônus da prova. Se eu alego algo, eu tenho que provar. E aí nós tínhamos uma regra de direito do consumidor, que era uma regra de inversão do ônus da prova. Tá? Então, muita atenção aqui nesse assunto. Nós tínhamos uma regra de inversão do ônus da prova. Pois muito bem. E aí, no sistema civil, nas relações civis, nós temos a distribuição fixa. Prova cabe àquele que alega. Veio o novo CPC.
CPC de 2015, né? Vai fazer 6 anos. Fazer 6 anos. Fez 6 anos, né? Fez 6 anos. Veio o CPC de 2015 e disse o seguinte, peraí, esse tudo ou nada, esse sistema tudo ou nada, ou tudo que você fala você tem que provar, ele não parece ser um sistema muito justo. Por quê? Porque podem existir casos que a parte que alega, ela vai ter uma dificuldade muito grande em provar aquilo que ela está alegando. Por outro lado, se ela alega algo, é possível, por exemplo, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, que a outra parte tenha uma maior facilidade na produção dessa prova. E aí foi criado a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Primeiro eu quero que vocês entendam. Sistema de direito do consumidor, vocês vão estudar isso com a professora Maísa ano que vem, né? Quando o consumidor alega algo, o juiz vai inverter totalmente o ônus da prova e vai fazer o fornecedor, réu na ação, provar que o consumidor está errado. Ok? No direito penal não vou nem falar, porque senão vai bagunçar a cabeça de vocês. Vamos falar de direito do consumidor, porque está mais dentro da nossa realidade aqui, mais próximo da nossa discussão. Qual era a regra até 2015? Distribuição fixa. A prova cabe àquele que alega, é o que a lei diz. Só que essa distribuição fixa, ela desconsidera eventuais particularidades do caso concreto. Aí o que o legislador fez? Ele criou a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, a distribuição do ônus da prova, ou seja, quem vai ter o ônus de provar determinadas situações, vai ser feita concretamente pelo juiz, caso a caso. Caso a caso. Como o juiz faz isso? Para essa decisão, o juiz leva em conta a maior facilidade da parte em produzir a prova. Em suma, nesse sistema, fica com o ônus da prova a parte que tem a maior facilidade em se desincumbir desse ônus. O professor me deu um exemplo. Imagine o seguinte, uma discussão contratual, que não envolva o direito do consumidor, tá? Uma discussão contratual. Eu fiz um contrato com uma determinada empresa. Contrato com determinada empresa. Vamos imaginar assim, meu escritório fez um contrato com determinada empresa. E aí eu não tenho cópia do contrato. Não tenho cópia do contrato. Mas eu quero ajuizar uma ação para discutir determinadas cláusulas desse contrato. Eu não sou consumidor. Não sou consumidor, mas eu quero entrar com a ação para discutir determinadas cláusulas. Só que eu não tenho contrato. Eu não tenho contrato. Posso ajuizar? Pela regra antiga, até 2015, eu não poderia ajuizar, pessoal. Por quê? Por se tratar de uma relação civil, eu teria que me valer de um outro processo, né? Que é o processo de ação de exibição de documentos. Terminar esse processo para conseguir uma cópia do contrato, para depois eu poder ajuizar a ação para discutir a cláusula do contrato. Agora não. Agora eu ajuizo a ação e digo, olha, seu juiz, eu quero discutir, esse contrato ele tem cláusulas ambíguas, ele tem cláusulas leoninas, né? Ele não é dotado de boa-fé, ele não tem função social, então eu quero discutir ele. Porém, eu não consigo apresentar para Vossa Excelência cópia do contrato, porque o contrato não está comigo. Como que eu vou conseguir o contrato? Quem é que tem mais facilidade de apresentar o contrato? A outra parte, que ela está com o contrato. Isso não era possível, pessoal. Isso não era possível antes. Agora é. O juiz vai dizer o seguinte, olha, vou distribuir o ônus da prova. Marcos, você vai ter que provar quais são as cláusulas leoninas, quais são as cláusulas que ferem a boa-fé e a função social. Empresa ré, o seu ônus probatório é apresentar o contrato,
apresentar o contrato, e também dizer por que as cláusulas desse contrato não são leoninas, porque que elas não ferem a boa-fé e não ferem a função social. Então, isso é distribuir de forma dinâmica. Vejam, eu não estou invertendo totalmente, eu estou fazendo uma distribuição, ali a depender do caso, um pedacinho para um pedacinho para outro. Ah, professor, eu posso inverter totalmente o ônus da prova numa situação concreta? Pode acontecer. Você pode ter uma inversão total, dinâmica, porque o juiz vai dizer o seguinte, peraí, a produção dessa prova completa para o réu é muito mais fácil do que para o autor. Então, eu vou inverter totalmente. Então, 30% para um, 70% para outro, 60-40, 10-90. Ele pode, é dinâmico e vai depender também do caso concreto. Muita atenção, pessoal, nisso aqui, tá? Porque isso aqui é matéria também que é muito, assim como o princípio da instrumentalidade das formas, distribuição do ônus da prova é um tema bom de escrever para TCC e é um tema também que tem sido muito cobrado em provas de concurso e também na prova da OAB, tá? Então fiquem atentos a esse tema. Vamos agora falar sobre, nós temos tempo ainda, né? Temos tempo ainda. Vamos falar sobre valoração da prova, tá? A valoração da prova é a atribuição a cada prova produzida de sua carga de convencimento do juiz. E aí o ordenamento jurídico vai criar sistemas de valoração, né? Então, pelo menos era para fazer isso, né? Era para fazer. Hoje você não consegue dizer, por exemplo, se uma prova documental ela vale mais que uma testemunha. Será que uma testemunha vale mais do que uma prova, uma perícia? Depende, pessoal. Quem vai fazer isso é o juiz. Quem vai valorar a prova é o juiz. Às vezes você pode ter um conjunto de testemunhas que seja tão robusto que possa derrubar uma perícia. Assim como você pode ter se for prova só testemunhal, o autor tem 5 testemunhas, todas elas falam a mesma coisa. O réu tem 5 testemunhas, 3 falam uma coisa, uma fala outra e a outra fala outra. Quem vocês acham que vai ter mais valor? Aquele que tem testemunhas mais bem orientadas pelo advogado, né? Digamos assim. Não pode orientar, mas se a testemunha fala tudo certinho, todas elas falam a mesma coisa, é óbvio que o juiz vai levar em consideração isso, tá? Essa valoração da prova. Vamos falar sobre prova ilícita agora. Prova ilícita, tema polêmico, tá? Tema polêmico, bem polêmico, né? Nós temos uma vedação constitucional à prova ilícita. Vedação constitucional. A gente vai finalizar a aula falando sobre prova ilícita, tá? E aí na próxima aula a gente fala sobre o restante dos pontos, prova emprestada. A gente vai falar sobre prova emprestada, produção de prova de ofício pelo juiz. São 2 temas que nós vamos trabalhar na semana que vem. Mas hoje, para a gente chegar já e finalizando, vamos falar sobre a prova ilícita. Nós temos... Pode falar, Samuel, pode falar. Professor, print de WhatsApp em determinadas circunstâncias, ele pode ser prova ilícita? Vamos falar sobre ele, tá? Vamos falar sobre ele por quê? Porque o STJ tem uma decisão recente sobre print de WhatsApp. Não sei se vocês sabem. Não sei se vocês viram isso. Tá? Mas o STJ tem uma decisão recente que trata sobre prints de WhatsApp, né? Então, desde que o código foi aprovado, eu vinha falando isso, né? O STJ finalmente bateu o martelo em relação print de WhatsApp. Vamos lá. Há uma vedação constitucional à utilização da prova ilícita no processo. A Constituição está dizendo que o juiz não pode considerar a prova ilícita na formação do seu convencimento. As exceções a essa vedação estão relacionadas ao direito penal. Isso é a regra. Isso aqui é a regra. O que eu acabei de falar? Prova ilícita no direito penal, existe uma exceção. Se for a favor do réu, ele pode utilizar para absolvição. No processo civil, a regra é essa. Não pode aceitar. Não pode aceitar.
Só que a gente vai avançar um pouquinho. Aqui vale a pena nós aprofundarmos o estudo. Nesse ponto específico, vale a pena a gente aprofundar. Para trazer uma teoria nova que tem sido discutida no âmbito dos tribunais superiores, que é a chamada teoria proporcionalista. Essa teoria proporcionalista ela já era defendida por Barbosa Moreira. Não sei se vocês conhecem, pessoal, José Carlos Barbosa Moreira foi o maior processualista que já existiu em terras brasileiras. Então, o maior processualista de todos os tempos, o Pelé do processo civil, é Barbosa Moreira. Barbosa Moreira. Tá? Maior de todos. Ninguém vai chegar nunca perto de Barbosa Moreira, o que ele fez pelo processo. Então, Barbosa Moreira é o Pelé. E o Maradona do direito processual é o Pontes de Miranda. Barbosa Moreira em primeiro lugar. Pontes de Miranda em segundo lugar. Por quê? Porque o Pontes de Miranda, ele era assim, meio processualista, meio civilista, meio filósofo. Então ele não era processualista puro. Né? Então por isso que Barbosa Moreira, por tudo que produziu, é o maior processualista de todos os tempos. E ele já falava isso na teoria proporcionalista, e depois foi encampada pelo professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, grande processualista também. Tá? E aí o que é que eles falam, esses caras? Eles falam o seguinte, ó, eles sugerem uma admissão excepcional da prova ilícita no âmbito do processo civil, desde que 4 requisitos estejam preenchidos. Então você precisa preencher 4 requisitos para se admitir essa prova ilícita. Isso aqui, pessoal, para uma redação, para uma prova escrita, você colocar um negócio desse, é um negócio muito doido. Ele vai passar. Vai passar na prova. Colocar essa teoria proporcionalista. Os 4 requisitos. Qualquer prova. Juiz federal. Colocar um negócio desse, vai passar. Vai passar. Tá? Por quê? Porque todo mundo fala que a prova ilícita não é admitida, salvo no processo penal, no direito penal. E aí, no processo civil, não. Mas aí tem essa teoria de Barbosa Moreira, que não existe um processualista nesse país que fale mal ou diga que Barbosa Moreira está errado. Vamos lá. Quais são os requisitos? Gravidade do caso. É subjetivo. O juiz que aceitaria isso, foi aceito algumas vezes, mas não, isso aqui não prospera, tá, pessoal? Não prospera. Mas vamos lá, gravidade do caso. Gravidade do caso. 2. Espécie de relação jurídica, onde se encontra a explicação para o nome da teoria. A vedação constitucional da prova ilícita serve para preservar alguns valores fundamentais. Privacidade e intimidade, por exemplo. Né? Nós vimos agorinha. Para que haja aceitação da prova ilícita e a prevalência dela em relação à intimidade e à privacidade, é necessário que esta seja essencial para garantir a integridade física e moral da pessoa. É uma espécie de ponderação. Olha, o negócio aqui é bem mais profundo, tá, pessoal? Isso aqui é uma discussão muito mais profunda. Você tem privacidade e intimidade, de um lado, mas aí você, ao mesmo tempo, tem a integridade física e moral da pessoa do outro. E você tem que fazer uma ponderação desses valores. Né? A ponderação de Robert Alex, por exemplo. Muito difícil, mas não impossível. Não impossível. Tá? O ideal para o Barbosa Moreira é o seguinte: essa prova ilícita ela não deveria ferir tanto a privacidade e a intimidade. É assim, é uma violação que não é tão grande assim, em decorrência da outra pessoa que está precisando dessa produção de prova. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de produção de prova ilícita que poderia ser aceita. Tá? Olha só, terceiro requisito. Impossibilidade de produzir a prova de forma lícita. Esse requisito, pessoal, é um dos mais difíceis. Porque vocês conseguem imaginar uma prova que seja impossível de se produzir de forma lícita? Difícil.
Vamos pular aqui, depois a gente vai discutir sobre os 4 requisitos. O quarto, imprescindibilidade na formação do convencimento do juiz. Uma prova cuja ausência não impeça a formação do convencimento do juiz não justifica, né? Ah, se ela estiver aqui, ela não vai fazer tanta diferença. Se ela estiver, ela vai fazer muita diferença. Muita. O primeiro ponto, a primeira premissa, antes da gente começar a discutir sobre isso. Primeira premissa. A primeira premissa é a seguinte. O WhatsApp, né, o Samuel falou aí sobre o WhatsApp. O STJ ele tem uma decisão recente dizendo que a prova que o print de WhatsApp juntado ao processo é uma prova não admissível. Não poderia ser considerada. E aí, Samuel, não é uma questão de ilicitude da prova, tá? Não é uma questão de ilicitude da prova. É uma questão de que print de WhatsApp pode ser adulterado, pessoal. Eu posso produzir uma conversa no WhatsApp. Eu fiquei sabendo que tem uns programas que você forja conversa no WhatsApp. Um negócio muito doido. Não sei se vocês conhecem isso. Mas existem programas que forjam conversa de WhatsApp. É loucura, né? Doideira. Então, para o STJ, print WhatsApp não é admissível. Aí eu digo o seguinte. É possível conseguir a admissão do print WhatsApp? Já falei isso para vocês antes, hein? E nós vamos estudar esse meio de prova, que é um meio de prova que está lá previsto como prova em espécie. A gente está falando sobre teoria geral, depois a gente vai para as provas em espécie. Como que eu transformo esse print de WhatsApp numa prova admissível se eu tiver o endosso de uma autoridade pública? Como que eu consigo o endosso de uma autoridade pública? Através de um documento chamado ata notarial. Então eu vou levar a conversa do WhatsApp e o tabelião, vou levar no cartório, e o tabelião vai dar o aval, ele vai dar uma assinatura dizendo que essa conversa é verdadeira. E aí a prova se torna incontrovérsia. Realmente aconteceu a conversa. Vejam que a ata notarial, pessoal, é assim, ó. Você não pode só pegar um pedaço da conversa, tá? Não pode. Tem que ser a conversa do dia inteiro com aquela pessoa. Aí você faz uma ata notarial. É óbvio, você pode ter apagado, beleza. Aí a outra parte vai e faz uma ata notarial da parte que você apagou, mas não apagou para a pessoa. Discussão probatória. Mas é aceito. Professor, áudio de WhatsApp, será que eu consigo fazer com que seja prova? Sim, consigo também, através de ata notarial também, só que aí o áudio de WhatsApp, ele vai ter que ser degravado. O que é isso? O que é degravar? Transformar o que foi falado em palavras, vai ser feito pelo cartório. Transformar em palavras e o tabelião assinar o final. Aí vira prova. O mero áudio de WhatsApp não serve de nada. Print WhatsApp não serve de nada. Não serve. Não serve, tá? Agora vamos discutir aqui como que eu poderia aceitar. Veja que o próprio Barbosa Moreira, com toda a sua genialidade, ele era um escritor que ele tinha uma particularidade. Se você for ler o livro do Barbosa Moreira, ele escrevia suas teorias, mas faltava para ele algo que começou a surgir muito na contemporaneidade do processo. Nos últimos 10 anos, a doutrina processual ela começou a transformar aquelas teorias em prática. Então, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, aula, mas 15 anos atrás, se você fosse ter uma aula de processo, você não ia ter exemplos práticos. O professor ia passar o conteúdo, ia ficar no plano das ideias e você não ia conseguir colocar aquilo na prática. O que nós fomos moldados? Eu fui moldado enquanto aluno de que eu entendia melhor as coisas se me dessem exemplos. Então, para mim, direito é moldado em conceito, classificação e exemplo. O direito, para mim, é isso. Eu entendo o direito dessa forma. Eu consigo entender uma teoria se eu tiver o conceito, a classificação e os exemplos. Então, ali eu consigo entender, pelo menos, o cerne da discussão. E essa ideia de dar exemplos às situações, às teorias, ela é uma ideia nova, né?
que surgiu muito nos cursinhos. Os cursinhos pré-concursos e tal, eles têm uma importância muito grande, né, até na forma de se escrever a doutrina, né? Então, o próprio professor Fred Didier, que sempre foi professor de cursinho, Rogério Sanches no direito penal, sempre foi professor de cursinho, Marinella no direito administrativo, Renata Brasileiro no direito processual penal, o Kleber Masson no direito penal também, são caras que escrevem livros, dão aula em cursinho e começaram a escrever os livros em cima de exemplos. Mas o Barbosa Moreira, que é dos anos 60, 70, ele não tinha esse negócio de exemplo. Então, quando ele criou a teoria proporcionalista, ele não deu a solução, ele não deu o exemplo. E o Marinoni também não. Apesar do Marinoni ser um cara novo ainda, né? Escrever até hoje e tudo mais, mas não deu. E aí, eu lendo isso, fiquei com aquela sensação de, cara, beleza, teoria proporcionalista, eu conseguiria escrever sobre ela, se viesse uma questão, se eu fosse fazer alguma prova, enfim. Eu conseguiria escrever, que era uma teoria proporcionalista, Barbosa Moreira, depois encapada por Marinoni, 4 requisitos, esses são os requisitos. Mas e aí, se o examinador falasse assim, me dê um exemplo de aplicação prática? Eu não conseguiria. Eu não conseguia, porque eu não conseguia pensar em uma forma, em uma prova, que fosse impossível de produzir ela de forma lícita. Ah, professor, uma conversa. Não, conversa você pode pedir interceptação telefônica. No processo civil tem, tá? Tem. Aí eu recorri aos universitários, né? Botei no grupo lá, alguns anos atrás, tá, pessoal? Alguns anos atrás, precisamente em 2016, quando eu comecei quando eu remodelei essa questão da aula sobre teoria da prova, o código tinha começado a valer de fato, né? Ele teve um ano de vacácio. E aí eu fiz a pergunta aos meus colegas de grupo lá da associação. E aí eu obtive algumas respostas, né? E a resposta que mais me chamou a atenção foi de um amigo que falou o seguinte, olha, realmente é uma pergunta que a gente nunca se fez, porque pouca gente defende isso, né? Então são poucos os doutrinadores que defendem isso. Mas se eu fosse colocar um exemplo sobre isso, veja se vocês concordam comigo. Seria o exemplo da interceptação, ou interceptação não, pedido para o WhatsApp, para o Facebook, né, dono da porra toda, para que ele quebre o sigilo do WhatsApp. É possível conseguir isso de forma lícita? Não. Por que não? Por que não? Porque o próprio WhatsApp, o próprio Instagram, o próprio Facebook, eles se negam a... quando o juiz... Vocês lembram disso, pessoal? O WhatsApp saiu do ar por decisão judicial. Porque eles não cumpriram a determinação de ir lá e tal, e quebrar os dados, e enfim. Não tinha como. Então, creio eu que, por exemplo, uma interceptação clandestina no WhatsApp, numa chamada de WhatsApp, digamos assim, ou mesmo nesses prints que poderiam ser ilícitos, né? Mas eu consigo pensar mais mesmo na interceptação clandestina do WhatsApp, né? Seria impossível. Então, em tese, seria uma prova ilícita. Mas, como você não tem como produzir ela de forma lícita, porque você tem um fato notório de que o WhatsApp não fornece, não intercepta, enfim, tem criptografia, você não pode, não consegue, né? Então, seria esse um exemplo, né? Essa produção de uma prova ilícita dentro do WhatsApp, enfim, para você utilizar no processo, né? Seria esse o caso, não tem tanta gente escrevendo sobre isso, mas que tem caído muito no concurso. Tem caído muito em concurso, por isso que eu coloquei. E nunca tirei, porque todo ano, né, esse 2020 não, mas 2019 teve concurso para a magistratura, que eu vi essa discussão caindo novamente em prova oral, né? Então, acho por bem, é um aprofundamento que
que vale a pena a gente fazer aqui em âmbito de graduação. Beleza? Alguma dúvida, meus caros? Pode falar. Professor, o ato de, por exemplo, grampear o telefone de alguém para ouvir chamados, ou até grampear, às vezes, casa, em algum momento vai, por exemplo, a gente sabe que é prova ilícita, mas em algum momento ele pode se tornar uma prova lícita? É exatamente isso, Ana. É exatamente isso. Grampear um telefone para ouvir chamadas de WhatsApp, tá? Por quê? Porque se você grampeia para ouvir chamadas comuns, aí não, porque você, em tese, tem um meio de produzir isso de forma lícita, né? Ah, professor, mas a interceptação telefônica no âmbito do processo civil é muito mais complicado, né? Muito mais complexo. Não é qualquer processo que você consegue interceptação telefônica. Mas nesse caso específico, se você grampeia o celular total aí e pega só as chamadas de WhatsApp, seria uma forma de tentar fazer com que essa tese colasse, tá? É muito difícil de colar, mas é uma construção, né? É uma coisa que tem que ser discutida para o futuro. Eu acredito que futuramente isso aí vai acabar sendo comum, sendo aceito pela jurisprudência. Por enquanto, não, mas é porque também o STJ não se debruçou muito sobre isso. Quando o STJ começar a se debruçar muito sobre isso, tenho certeza absoluta que ele vai acabar criando aí uma tese para o acolhimento dessa prova ilícita no processo civil. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar, então? Não vou começar a falar sobre poderes instrutórios, senão a gente não sai de hoje. O professor, Diga. mas se na Constituição Federal fala aqui no artigo 5º, inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, e a gente estuda que a Constituição é a lei maior dentro do ordenamento jurídico. E as outras, Código Civil e os outros códigos, eles teriam que seguir, já que há uma hierarquia. Uhum. Eu Não, mas dessa forma, esses tipos de prova não se tornariam nulas devido a estar ferindo a Constituição Federal? Mas aqui entra na mesma discussão. O fundamento para você aceitar, por exemplo, uma prova ilícita está na própria Constituição. Então é um conflito entre princípios constitucionais. O direito fundamental à produção da prova é algo que está na Constituição. Ampla defesa, contraditório. A nulidade de bolso surge com isso, né? Se existe uma nulidade, o processo vai ser anulado. Mas se essa nulidade não causa prejuízo, vejo que aí você está utilizando o princípio. É sempre uma discussão constitucional. Essa discussão aqui é uma discussão constitucional. Isso não tem discussão no processo. Está tudo na Constituição. Quando o artigo 5º fala uma coisa, um inciso fala uma coisa, outro inciso pode ser conflitante, depender da situação. Então, quando você tem um conflito entre princípios constitucionais, você tem que fazer ponderação, né? Tem que fazer ponderação para ver, daquele caso concreto, qual é o princípio que mais pesa na aplicação do direito, né? Nenhum princípio é absoluto, nenhum princípio. Nós já vimos isso, acho que em TGP. Eu falei para vocês, ó, o princípio do direito à vida ele não é absoluto, ele pode perder, inclusive, para o direito à liberdade religiosa, né? Nós fizemos essa dinâmica, não sei se vocês lembram. O direito à vida não é absoluto, não é absoluto, né? E ele pode perder para, em tese, um princípio que você pode olhar e achar, não, mas direito à liberdade religiosa ser maior que o direito à vida, dependendo da situação concreta, sim, ele vai ser maior. Por isso que você tem que analisar caso a caso até, né, chegar ao final e chegar a essa discussão. Mais alguma, pessoal? Entendeu, Carlos? Muito obrigado, professor. Tamo junto. Mais alguma pergunta, meus caros? Ou podemos encerrar? É isso? Deixa eu parar a gravação.